Bom, então hoje nós vamos dar sequência e terminar, né? Esse terceiro capítulo do livro Há 2000 anos. Na semana passada a gente começou ele, foi quando Pilatos resolveu dar uma festa na casa dele e chamou a família, né, de Públio Lentulus e a esposa dele, a Lívia, porque na verdade Pilatos tem segundos interesses. Ele tem uma atração muito forte pela Lívia, Lívia já sente isso, né, já se sente incomodada e resolveu inclusive levar a filha junto nessa festa para se sentir de certa forma amparada ou ter a desculpa e a presença da filha ali para tentar evitar qualquer situação mais constrangedora. E no começo do capítulo falou sobre os abusos, né, os exageros que aconteciam principalmente naquela época, mas que a gente sabe que até hoje esses exageros acontecem em todos os níveis, né? De pessoas, de ambientes sociais que prezam demais a questão do materialismo, da ritualística, de como ser servido, de como servir, uma série de coisas. E mostrou que a Lívia, inclusive, era incomodada com isso. Isso não coadunava com a forma dela pensar, de ser, mas ela cumpriu todo aquele ritual. E terminou essa fase que a gente leu quando acabou o jantar e eles estavam saindo ali, o grupo, né? O senador com o tio dele, que ele é onde ele está morando, com a Fúvia, que é inclusive aquela pessoa que não é muito benquista ali pela Lívia, o próprio Pilatos e mais um, né, que é o Sulpício Tarquínios. Eles estavam saindo e conversando. E a gente chegou no trecho em que justamente o Sulpício estava comentando de um personagem curioso para eles, né? Mas que a gente sabe que é o nosso grande sol, que é Jesus. Mas foi uma das foi a primeira vez, talvez, que o Públio Lentulus teve notícia dessa figura. E Sulpício, apesar de ser romano, apesar de ter suas convicções, ele falou nessa conversa o quanto ele se sentiu atraído pelo magnetismo de Jesus. O quanto foi envolvente e curioso aquilo que aquele homem falou. E inclusive Jesus, naquele momento em que Sulpício tem a oportunidade da presença dele, ele comenta que Jesus falava da igualdade entre os homens, do fato de que todos são filhos do mesmo Pai. Então, aquilo foi passado para o grupo ali, para o Pilatos, para o Públio Lentulus, inclusive a Lívia e a própria filha, né, a Flávia, estavam presenciando tudo aquilo. E a gente terminou justamente nessa hora que ele tinha acabado de contar, falando que todos somos irmãos bem-amados do mesmo Pai, filhos desse Pai de misericórdia e justiça, que nós não conhecemos. Então, para os romanos principalmente, e para todo o povo judeu naquela época, aquilo tudo era uma novidade, e por isso que deu tantas discórdias, discussões e controvérsias, né? Mas aí vamos seguir a partir daí. A voz de Sulpício estava saturada do tom emocional, característico dos sentimentos filhos da verdade. Então ele não estava contando como se fosse alguma coisa simplesmente curiosa. Ele contava como se aquilo realmente fizesse sentido para ele. O auditório se contagiara da comoção de sua narrativa, escutando-lhe a palavra com o maior interesse. Pilatos, todavia, sem perder o fio de suas vaidades de governador, interrompeu-o, exclamando: Todos irmãos? Isso é um absurdo. A doutrina de um Deus único não é novidade para nós outros nessa terra de ignorantes. Porque Roma, né, era politeísta. Acreditavam em vários deuses, a Grécia também. Mas, como ele fala, ouvi falar de que existe um Deus único porque Moisés já tinha trazido isso para a humanidade através do povo judeu. Como ele fala, isso já não é novidade, a gente já ouve há muito tempo aqui. Mas é nessa terra de ignorantes, como ele termina a forma dele de encarar aquilo. Mas
Não podemos concordar com esse conceito de fraternidade irrestrita. E os escravos? E os vassalos do império? Onde ficariam as prerrogativas do patriciado? Então a gente começa a entender cada vez mais, né, o porquê que Jesus causou tanto incômodo. Porque muitos que governavam, que dominavam na época, não aceitariam facilmente essa ideia, porque tiraria eles dessa zona de conforto ou de, de posição supostamente superior a outras pessoas, fazendo outras pessoas se subjugarem a eles. E eles acreditavam plenamente disso. Aliás, é como eu falei, no começo do capítulo, descreveu exatamente uma cena de abuso disso, né? De poucas pessoas sendo servidas por uma multidão de escravos e servos somente para agradar ao seu sentimento, né, de pessoas que se acham muito superiores. Então, o próprio Pilatos ouve e se defende, fala, isso é um absurdo. Né? Onde que a gente então estaria nessa questão entre os nossos escravos, entre a nossa soberania com relação à humanidade, que o Império Romano está cada vez mais dominando. Então ele segue falando, né? O que mais me admira, porém, exclamou com ênfase, dirigindo-se particularmente ao narrador, ao Sulpício Tarquínios, né? É que, sendo tu um homem prático e decidido, te tenhas deixado levar pelas palavras loucas desse novo profeta, misturando-te com a turba para ouvi-lo. Não sabes que a anuência de um lictor pode significar enorme prestígio para as ideias desse homem? Quer dizer, você não prestou atenção que a sua presença ali no meio, ouvindo eles, por si só, já dá mais força para esse absurdo? Senhor, respondeu Sulpício, desapontado, eu próprio não saberia explicar a razão de minhas observações daquela tarde. Considerei igualmente de pronto que as doutrinas por ele pregadas são subversivas e perigosas, por igualarem os servos aos senhores. Mas observei também as suas penosas condições de pobreza, consideradas por seus discípulos e seguidores como um estado alegre e feliz. Então ele, apesar de... O Sulpício está num conflito interno, né? Porque ele também acha que aquilo é um absurdo, mas ao mesmo tempo ele não tem como deixar de falar sobre o que chamou a atenção. Ele falou, apesar de ser um absurdo, ele ser pobre, mas ele parecia feliz. Ele era alegre. O que, de algum modo, não constitui motivo de receio para as autoridades provinciais. Então parecia algo que não era muito arriscado ou prejudicial para o Império Romano. Além disso, essas pregações não prejudicam os camponeses, porque são feitas geralmente nas horas de ócio e descanso, no intervalo dos trabalhos de cada dia, notando-se igualmente que os seus companheiros prediletos são os pescadores mais ignorantes e mais humildes do lago. Então ele está fazendo ponderações, falando assim, ele na verdade não está causando nenhum tipo de, né, rebeldia entre eles, não está atrapalhando o trabalho. Então isso faz a gente até entender em que momentos Jesus fazia as pregações dele. A gente já sabe que ele falava muito, né, para os mais simples, os mais humildes, como ele fala aqui. Quem gostava de ouvi-los, né, ou para quem eles falavam, eram os pescadores mais ignorantes e mais humildes do lago. Então isso não vai ter problema nenhum. Mas como te deixaste empolgar assim por este homem? Retornou Pilatos com energia. Enganai-vos quanto a isso, respondeu o lictor mais senhor de si. Não me sinto impressionado como supondes, tanto assim que, notando-lhe a originalidade simples e formosa, não lhe reconheço privilégios sobrenaturais e acredito que a ciência do império elucidará o fato que vou narrar, respondendo à vossa arguição do momento. Quer dizer, agora o Sulpício está se defendendo um pouco, se sentindo mais seguro,
Mas falando assim, eu não acho que ele tem nada de sobrenatural. Até porque o que eu vou falar, algo que eu presenciei, porque Jesus curava, né? Jesus fazia o que para alguns supostamente eram milagres, mas para ele agora ele está falando, mas eu sei que isso tem alguma explicação. E aí ele resolve contar. Exatamente, além das palavras, além do que Jesus disse para ele, ou para aquele pessoal que ele ouviu, ele presenciou um fato que ainda mais chamou a atenção dele. E fala, né, para Pilatos e para os outros: Não sei se conheceis Scopônio, velho centurião destacado na cidade a que me referi, mas cumpre-me cientificar-vos do fato por mim observado. Depois que a voz do profeta de Nazaré havia deixado uma doce quietude na paisagem, o meu conhecido apresentou-lhe o filhinho moribundo. Então, como inúmeros, né, chegavam até Jesus com pessoas doentes, aleijados, cegos, doentes, leprosos e tudo mais. E aí o que o Sulpício está falando é justamente isso. Um conhecido dele, depois que Jesus falou, levou o filhinho com uma certa doença, implorando caridade para a criança que agonizava. Viu a elevar os olhos radiosos para o firmamento, como se obsecrasse a bênção dos nossos deuses, e depois notei que as suas mãos tocavam o menino, que por sua vez parecia haver experimentado um fluxo de vida nova, levantando-se de súbito, a chorar e buscando o carinho paterno, após descansar no profeta os olhinhos enternecidos. Então, olha isso, o Sulpício presenciou mais uma cura de Jesus. Uma criança que foi levada totalmente doente, sem energia, que com a simples invocação de Jesus ao alto, uma oração, faz com que esse menino volte à vitalidade. E aquilo chama a atenção de qualquer um, e inclusive chamou a atenção do Sulpício. Mas até centuriões já se metem com os judeus nas suas perlengas? Preciso comunicar-me com as autoridades de Tiberíade sobre esses fatos, exclamou o governador, visivelmente contrariado. Então, olha isso, né? A gente já começa a ver que Pilatos já tinha notícias de Jesus muito antes de que Jesus chegasse às mãos dele, naquele momento em que ele tinha que dar a sentença, conduzir, né, aquele julgamento de quando Jesus estava para ser crucificado. Na verdade, nos lembrando, né, Pilatos não encontrou, quando chega de frente para Jesus, ele não encontra, na verdade, nada que o condenasse. Ele entrega a multidão, lava as suas mãos e entrega a multidão para fazerem o que a multidão achasse melhor. Mas, ó, nessa época, nessa primeira notícia, Pilatos está contrariado, porque, é claro, estava indo contra os seus princípios, as suas convicções, a sua posição como governador, a todo o prestígio que eles teriam no Império Romano. E aí ele tá ficando contrariado com essa história, né? Porque tá vendo que o Sulpício estava lá, um centurião estava lá, levou um filho para ser curado. O caso é curioso, disse Públio Lentulus, intrigado com a narrativa. Então vamos agora voltar, né, na questão. Públio Lentulus tem um problema grande na vida dele, que é a doença da filha. Então imaginem, fez com que ele se deslocasse do Império de Roma, da capital do Império, para a Palestina, procurando a cura da filha, que a princípio, pela medicina da época, não tinha cura, não tinha solução, a não ser a tentativa de mudança de clima, de ares. Então, tudo isso, Pilatos estava ficando contrariado, mas todo mundo ouvindo, e Públio Lentulus achou curioso. A verdade, contudo, meu amigo, objetou Pilatos, dirigindo-se a ele, é que nessas paragens nascem religiões todos os dias. Então, Pilatos já estava acostumado com o que ele via ali com relação às crenças religiosas. Públio Lentulus estava vindo da capital do Império, que era acostumado com o que tinha lá, e ali, para Públio, era tudo novidade.
Mas Pilatos estava falando, fica tranquilo, isso daqui é assim mesmo aqui. Toda hora aparece um milagroso, uma religião nova, uma coisa nova, um profeta novo. Este povo é muito diverso do nosso, reconhecendo-lhe visível deficiência de raciocínio e senso prático. Um governador aqui não pode deixar-se empolgar pelas figuras e sim manter rígidos os princípios, no sentido de salvaguardar a soberania inviolável do Estado. É por esse motivo que, atendendo às sábias determinações da sede do governo, não me detenho nos casos isolados, para tão somente ponderar as razões dos sacerdotes do Sinédrio, que representam o órgão do poder legítimo, apto a harmonizar conosco a solução de todos os problemas de ordem política e social. Então ele explicando, a gente não se atém a esse tipo de acontecimentos isolados, porque tem os sacerdotes lá deles, que são os do Sinédrio, né? Que são os responsáveis por isso. Então a gente se entende com eles. E eles é quem determinam quem é certo ou quem é errado dentro da religião do povo hebreu, né? Públio dava-se por satisfeito com o argumento. Quer dizer, Públio se começou a se impressionar, mas entendeu que numa postura razoável, né, de alguém ali do alto escalão do império, não se deixaria envolver por esse tipo de besteira, né, entre aspas. Mas as senhoras presentes, com exceção de Fúvia, pareciam fundamente impressionadas com a descrição de Sulpício, inclusive a pequenina Flávia, que lhe bebera as palavras com o máximo de curiosidade infantil. Então, aquilo ficou uma semente, né? Aquela notícia, aquela história, foi a primeira semente que eles tiveram com relação a Jesus, estando ali, né, passando pela região ali. Um véu de preocupações obscurecera a facécia de todos os presentes. Mas o governador não se resignou com a atitude geral, exclamando: ora esta, um lictor que, em vez de fazer a justiça a nosso bem, age contra nós próprios, obscurecendo o nosso ambiente alegre, merece severas punições por suas narrativas inoportunas. Um riso geral seguiu-lhe a palavra ruidosa e leve, enquanto rematava. Desçamos ao jardim para ouvir nova música, desanuviando o coração desses aborrecimentos imprevistos. A ideia foi aceita com um geral agrado. Então, aquela história foi contada, movimentou os ânimos, né? Mas o Pilatos dissolveu, né, tudo aquilo e falou: vamos passear, vamos ouvir a música no jardim aqui, que a festa continua, né? A pequena Flávia, então a criança, né, filha da Lívia, que estava ali de certa forma para tentar proteger, né, a mãe, foi instalada pela dona da casa em apartamento confortável. E em poucos minutos os presentes se dividiam em 3 grupos distintos, através das alamedas do jardim, aclarado de tochas brilhantes ao som de músicas caprichosas e lascivas. Públio e Cláudia, então Públio Lentulus, acabou se conversando ali, saindo caminhando, conversando com a Cláudia, que é a esposa de Pôncio Pilatos, que pela descrição que a gente viu é uma alma também mais nobre, mais elevada. Falavam da paisagem e da natureza. Pilatos multiplicava as gentilezas junto de Lívia. Então estava começando a acontecer aquilo que a Lívia temia. Pilatos foi se aproximando dela e conduzindo a conversa, né, com ela diretamente, enquanto Sulpício se colocava ao lado de Fúvia, né, que é a anfitriã do Públio e da Lívia, mas que é um ser também de moral questionável, duvidosa ali, cheia de segundas intenções. Tem o pretor, que é o marido da Fúvia, o pretor Lentulus, resolvido permanecer no arquivo, examinando algumas obras de arte. Então, 3 grupos ali, né? Saíram para o jardim conversando. Distanciando-se propositadamente dos demais grupos,
O governador notava a palidez da companheira que, naquela noite, se lhe figurava mais sedutora e mais bela. Então, intencionalmente, ele foi, né, conversando e caminhando para outros lugares ali, se separando do grupo com alívio. O respeito que a sua formosura discreta lhe infundia na alma parecia aumentar naquela hora o ardor do coração apaixonado. Nobre Lívia, exclamou com emoção, não posso guardar por mais tempo os sentimentos que as vossas virtudes cheias de beleza me inspiraram. Sei da natural repulsa de vossa alma digna, em face de minhas palavras, mas lamento, não me compreendais o coração tocado dessa admiração que me avassala. Olha isso, ele foi direto. Pilatos foi direto, né, em falar sobre a paixão dele para com a Lívia, sem nenhum pudor, né? E aí Lívia responde: também eu, revidou a pobre senhora com dignidade e energia espontâneas. Lastimo haver inspirado ao vosso espírito semelhante paixão. Vossas palavras me surpreendem amargamente, não só porque partem de um patrício revestido das elevadas responsabilidades de procurador do Estado, como por considerar a amizade confiante e nobre que vos consagra ao meu esposo. Então, olha isso, né? Ela já revida, cortando muito energicamente, né? E deixando muito claro. Eu lamento que eu tenha despertado qualquer coisa em você. E me surpreendo porque você, na posição de um procurador de Estado, com suas responsabilidades, e ainda mais porque é uma pessoa que quer bem o meu marido. Como é que você pode, né, agir assim? E aí ele responde: mas em assuntos do coração, atalhou ele solícito, não podem prevalecer as formalidades da convenção política, mesmo as mais elevadas. Quer dizer, aí ele se esquivando com relação ao fato de ele ser governador. Mas governador é uma coisa, mas assunto do coração é outra. Não posso deixar de falar sobre isso. Tenho dos meus deveres a mais alta compreensão e sei encarar a solução de todos os problemas do meu cargo, mas não me recordo onde vos teria visto antes. A realidade é que, há uma semana, tenho o coração dilacerado e oprimido. Encontrando-vos, parecia deparar-se-me esta imagem adorada e inesquecida. Tudo fiz por evitar esta cena desagradável e penosa, mas confesso que uma força invencível me confunde o coração. Olha isso, porque faz uma semana, né, que eles chegaram ali, que ele recebeu a família de Públio Lentulus, e como a gente viu, né, no capítulo anterior, não sei se foi no capítulo anterior ou no início desse capítulo, ele já estava começando a frequentar a casa do Públio diariamente, do outro, do Lentulus, né, com a segunda intenção de ver a Lívia que ele tinha se encantado. E aí ela responde: enganai-vos, Senhor. Entre nós não pode existir outro laço além do inspirado pelo respeito à identidade de nossas condições sociais. Se tendes em tão alta conta as vossas obrigações de ordem política, não deveis olvidar que o homem público deve cultivar as virtudes da vida privada, incentivando em si mesmo a veneração e a incorruptibilidade da própria consciência. Então, chamando atenção para que ele, né, se atenha ao caráter, né? Que não tem duas caras. O que você é na política, você tem que ser na sua vida privada. Se não, né? Como é que vai ser a sua honrabilidade, né? Mas, e ele fala, mas a vossa personalidade me faz esquecer todos esses imperativos. Onde vos teria visto, afinal, para que me sentisse empolgado dessa maneira? Então, olha isso. Pilatos se apaixonou completamente pela Lívia. Calai-vos pelos deuses, murmurou Lívia, assustada e empalidecida. Nunca vos vi antes de nossa chegada a Jerusalém e apelo para o vosso cavalheirismo de homem,
a fim de me poupardes destas referências que me amarguram. Tenho razões para crer na vossa aventura conjugal. Quer dizer, eu acredito que você é uma pessoa feliz com a sua esposa, junto de uma mulher digna e pura. Além do mais, isso, né? Porque a Cláudia, que é a mulher dele, né? É realmente um espírito diferenciado, né? Tendo junto, então, de uma mulher de alma digna e pura, tal como a vejo, reputando uma loucura as propostas de vossas palavras, que as propostas que vossas palavras me deixam entrever. Pilatos ia prosseguir na sua argumentação quando a pobre senhora, amargamente surpreendida, sentiu-se desfalecer. Quer dizer, a Lívia estava realmente transtornada. Ela era um espírito digno, né? Totalmente diferente do que ele estava fazendo ali. E ela se sentiu, até por conta da situação, que ia desmaiar. Debalde mobilizou ela as suas energias vitais com o fim de evitar o delírio. Presa de singular abatimento, encostou-se a uma árvore do jardim, onde se desenrolava a palestra que acabamos de ouvir. Receando as consequências, o governador tomou-lhe a mão delicada e mimosa, torturado pelos seus inconfessáveis pensamentos, mas ao seu contato ligeiro, a natureza orgânica de Lívia parecia reagir com decisão e inquebrantável firmeza. Então, aí, quando ele tocou ela, ela na verdade até acordou do desmaio, né? Voltou às energias até para tentar se defender de qualquer coisa que pudesse acontecer ali. Recobrando as forças, fez com a cabeça um leve sinal de agradecimento, enquanto Públio e Cláudia se acercavam de ambos, renovando-se a palestra geral com a satisfação de todos. Todavia, a cena provocada pelas extravasões de afeto do governador não ficou circunscrita apenas aos dois atores que a viveram intensamente. Fúvia e Sulpício acompanharam-na em seus mínimos detalhes através dos claros abertos na ramagem sombria. Então, olha isso. Tudo aquilo que estava sendo dito ali, a Fúvia, que é essa alma com esses problemas, né? Essa problema moral. E o Sulpício, que até então a gente não tem tanta notícia, mas agora a gente vai ver que, na verdade, também é uma pessoa aí com intenções menos dignas ali nessa história. Mas eles dois presenciaram tudo aquilo. E ali, né, escondidos ali por perto, ora esta, exclamou o lictor para a companheira, observando as minudescências da palestra que acabamos de descrever. Então já perdeste as boas graças do procurador da Judéia? Então olha isso, né? Porque se você, vamos lembrar, a Fúvia é a irmã da Cláudia, que é a mulher do Pilatos. Então ela é cunhada de Pilatos e ela também, como o espírito que a gente está vendo que é, tem segundas intenções também para com Pilatos. Quer prestígio, quer de alguma maneira, ou contato físico, né, as aventuras e tudo mais. E aí o Sulpício está falando, pelo que eu estou vendo, você agora está perdendo a sua posição aí de alguns privilégios com o governador. A essa pergunta Fúvia, que por sua vez não tirava os olhos da cena, estremeceu convulsivamente, dando guarida aos mais largos sentimentos de ciúme e despeito. Não respondes? Continuava Sulpício, gozando o espetáculo. Por que me recusas tantas vezes, se tenho para oferecer-te um sentimento profundo de dedicação e lealdade? Olha isso, né? Olha a trama que está acontecendo ali, né? O Sulpício dá em cima da Fúvia. Mas a Fúvia não dá tanta bola. A Fúvia quer a bola do Pilatos. E agora os dois presenciando, o Sulpício fala, por que você não dá atenção para mim? E eu tenho muito para te oferecer. Você fica atrás desse que está agora se atraindo pela outra. A interpelada continuou em silêncio,
no seu posto de observação, rugindo de cólera íntima, quando viu que o governador guardava entre as suas a mão exânime da companheira, pronunciando palavras que seus ouvidos não escutavam, mas os seus sentimentos inferiores presumiam adivinhar naquele colóquio inesperado. Tão logo, porém, Cláudia e Públio figuravam no cenário, Fúlvia voltou-se para o companheiro, murmurando em voz cava: acederei a todos os teus desejos, se me auxiliares num cometimento. Qual? O de levarmos ao senador, em tempo oportuno, o conhecimento da infidelidade de sua mulher. Olha como um espírito desse, né, já consegue maquinar e agir rápido. Então o ciúme dela com relação, já não gostava da Lívia, né, já estava tratando mal. E agora se vendo, né, colocada em segundo plano com relação ao alvo de interesse dela, rapidamente ela falou assim, então tá bom, eu então vou fazer o que você quer comigo, mas só se você então me ajudar a fazer o senador Públio Lentulus a tomar conhecimento da infidelidade da Lívia, como se a Lívia fosse infiel realmente, né? E aí o Sulpício pergunta, mas como? Primeiramente, evitarás a instalação de Públio em Nazaré, para levá-la mais distante, de modo a dificultar as relações entre Lívia e o governador. Quer dizer, primeiro vamos afastar ela do governador, por ocasião de sua ausência de Jerusalém, porque estou adivinhando que ela desejará transferir-se para Nazaré em breves dias. Em seguida, procurarei interferir pessoalmente, de maneira que sejas designado para proteger o senador na sua estação de repouso, e investido nesse cargo, encaminharás os acontecimentos para a consecução de nossos planos. Então, quando você, Sulpício, for designado para estar junto de Públio, aí nós vamos executar um plano que já deve estar dentro da cabeça, né? Da cabeça doentia da Fúlvia. Isso feito, saberei recompensar teus esforços e bons serviços de sempre, com a minha dedicação absoluta. O lictor ouviu a proposta, silenciando e indeciso. Mas a interlocutora, como se estivesse ansiosa por selar a aliança sinistra, obtemperou em voz firme. Tudo combinado? De pleno acordo, respondeu Sulpício, já resoluto. E as duas personificações do despeito e da lascívia reuniram-se à caravana fraterna com a máscara das alegrias aparentes, depois de concluído o pacto tenebroso. Então, olha, ali começa, né, o que a gente viu no começo dos outros capítulos, né, a Lívia já suspeitando, já sentindo que a vida em Jerusalém teria uma série de problemas a enfrentar por conta, né, dessa infidelidade com relação ou da maneira que as pessoas ali moralmente viviam ali na região em Jerusalém. Então não eram da mesma sinceridade que ela estava acostumada em Roma. E aí então já sentindo e agora a gente vendo que as coisas realmente estão se encaminhando para se concretizarem os problemas que era previsto, né? As últimas horas foram consagradas às despedidas, com a afabilidade exterior do convencionalismo social. Lívia absteve-se de relatar ao esposo a cena penosa do jardim. Então, olha o espírito da Lívia, né? Passando pelo que passou, resolve não contar para Públio, para não causar problemas maiores, para não prejudicar o trabalho que o marido dela tinha junto com o governador. Porque ela poderia simplesmente falar, não, eu não quero mais ficar aqui, vamos embora, porque... Mas Lívia, então, absteve-se de relatar ao esposo a cena penosa do jardim, considerando não somente a sua necessidade de repouso íntimo, como também a importância social das personalidades em jogo, prometendo a si mesma evitar, a todo transe, qualquer expressão menos digna no terreno do escândalo pelas palavras. E aqui encerramos, então, esse terceiro capítulo pela narrativa do Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, né?
Mas acho que deu para entender bem, né, esse contexto que está se formando ali na Judéia, né, no seio do convívio com Pôncio Pilatos e o senador Públio Lentulus, que para nós, né, que agora sabemos, é hoje o nosso querido Emmanuel, mas na época era alguém ainda cheio, né, de cegueiras, de desvios, que estava crescendo, estava começando a compreender. Mas essa é a história, né, do que nós estamos presenciando aqui. Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês tenham notado ou que queiram comentar ou perguntar com relação a essa parte do livro. Nós acabamos o terceiro capítulo na semana que vem. Na semana que vem, não. Eu vou estar 2 semanas fora, por conta da caravana da fraternidade, que vai para a Bahia. Então nós vamos pular 2 semanas. Aí depois a gente volta. Quando a gente volta no quarto capítulo, aqui, ó, na Galileia. Mas voltando aí às questões, vocês têm alguma coisa aí que queiram chamar a atenção? Comentar? Certo? Então estamos nos inteirando bem, né, do contexto de tudo que vai acontecer. Sim. Sim. Então, joia, Tá gente. claro. Beleza. Muito obrigado. Vamos agradecer, né, sempre a Deus pela nossa oportunidade de juntos aqui descobrir tudo isso. E uma ótima noite, então, para todos. Uma ótima semana. Até daqui a 3 semanas. Obrigada. Ai, que Deus te abençoe lá, Marco. Amém. Boa sorte lá. Que assim seja. Tchau, gente. Boa semana. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. 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 Boa noite.